Sutra 3.9 Vyuthana Nirodha Samskarayoko Abhibhava Pradurbhava Nirodakshana Chittanvaya Nirodha Parinamaha. O estudo dos momentos de silêncio entre o surgimento e a restrição das impressões subliminares é a transformação da consciência em direção à contenção. Nirodha Parinamaha. O estudo dos momentos de silêncio entre o surgimento e a restrição das impressões subliminares é a transformação da consciência em direção à contenção. A transformação por meio da contenção da consciência é adquirida mediante o estudo dos momentos de silêncio, que ocorrem entre o aparecimento de impressões e nosso impulso para contê-las, e entre o impulso de restringir e o reaparecimento do pensamento. A linha central da filosofia de Patanjali é o relacionamento entre o si mesmo, Purusha, e a natureza, Prakriti. Nascemos na natureza, e sem ela nada se movimentaria, nada se modificaria, nada aconteceria. Buscamos nos libertar da natureza para transcendê-la, para conquistar a liberação duradoura. O envolvimento sensorial conduz ao apego, desejo, frustração e raiva, que causam desorientação e a eventual decadência da nossa inteligência. Por intermédio da combinação das técnicas e recursos de yama, niyama, asana, pranayama e pratyahara, aprendemos o controle. Todos são meios externos de contenção da consciência, independentemente de focarmos em Deus, na respiração ou no asana, para aprender a dirigir e difundir a consciência. Todo esse aprendizado se desenvolve na relação entre o sujeito e o objeto. É comparativamente simples, porque é um processo relativo e dual. Mas como o sujeito pode trabalhar sobre o sujeito, a consciência sobre a consciência? Em outras palavras, como os olhos de uma pessoa podem ver seus próprios olhos? No Sutra 3.9 até o 15, Patanjali mostra o caminho. Seria possível perguntar por que alguém deveria fazer isso. Os Sutras 3.13 a 14 respondem a essa questão e possibilitam que a pessoa identifique, no interior de sua consciência, as propriedades sutis da natureza, discrimine entre elas e distinga entre as que submetem aos estresses e mudanças do tempo e as que são imutáveis e permanentes. Ao fazer isso, obtemos, por meio da busca interior, a mesma libertação da natureza que nos esforçamos por adquirir na busca exterior. A libertação que obtemos da tirania do tempo, da ilusão de que é absoluta, é especialmente significante. Cortar nossos laços com os objetos dos sentidos no interior da nossa consciência carrega muito mais peso do que qualquer rompimento com os objetos externos. Não fosse assim, um prisioneiro confinado na solitária estaria a meio caminho de ser um yogin. Por meio da busca interior, os aspectos internos do desejo,
a atração e a aversão cessam. No Sutra 3.4, Patanjali mostra Dharana, Dhyana e Samadhi como 3 fios entrelaçados para formar um fio único, integrado e desenrolado. Então, introduz 3 transformações da consciência diretamente relacionadas a elas e que ascendem sucessivamente até o mais elevado nível, no qual a consciência reflete a luz da alma. Essas transformações são Nirodha Parinama, Samadhi Parinama e Ekagrata Parinama, que estão relacionadas às 3 transformações da natureza, Dharma, Lakshana e Avastha Parinama, Sutra 3.13, resultantes da intensificação da nossa percepção, da nossa penetração na realidade da natureza em um nível mais elevado. A palavra transformação sugere à nossa imaginação uma série de etapas em uma estrutura estática, mas é mais útil conceber um fluxo harmônico, tal como oferecido pela moderna física de partículas. Nirodha Parinama se relaciona com o método utilizado na meditação, quando Dharana perde sua nitidez de atenção sobre um objeto e a própria inteligência é trazida para o foco. Em Dharana e Nirodha Parinama, a observação é uma iniciativa dinâmica. Por meio de Nirodha Parinama, transformação por contenção ou supressão, a consciência aprende a tranquilizar suas próprias flutuações e distrações deliberadas e não deliberadas. O método consiste em perceber e aprender e, finalmente, aumentar aquelas pausas subliminares de silêncio que ocorrem entre os pensamentos emergentes e restringentes e vice-versa. Enquanto uma impressão for substituída por uma contra-impressão, a consciência rebela-se contra isso. A esse estado se denomina Vyuthana Citta ou Vyuthana Samskara, impressões emergentes. Restringir as ondas emergentes da consciência e superar essas impressões é Nirodha Citta ou Nirodha Samskara. Os preciosos momentos psicológicos de intervalo, Nirodha Kshana, nos quais a quietude e silêncio devem ser prolongados em momentos extracronológicos de consciência, sem começo ou fim. A chave para compreender esse ciclo de mutações na consciência se encontra na respiração. Entre cada inspiração e expiração, experimentamos a cessação da respiração por uma fração de segundo. Sem essa lacuna, não podemos inspirar ou expirar. Esse intervalo entre cada respiração possui outra vantagem. Permite que o coração e os pulmões repousem. A esse período de descanso, chamo de Shavasana, do coração e dos pulmões. Os yogins, que descobriram o pranayama, denominaram esse espaço natural de Kumbhaka e nos aconselham a prolongar sua duração. Assim, há 4 movimentos em cada respiração: inspiração, pausa, expiração, pausa. A consciência também possui 4 movimentos: consciência emergente, consciência em estado tranquilo, consciência restringente e consciência em estado tranquilo. De fato, a inspiração gera ondas de pensamento, ao passo que a expiração ajuda a contê-los. As pausas entre as respirações
que ocorrem depois de cada inspiração e expiração, assemelham-se aos intervalos entre cada pensamento emergente e restringente. A mutação da respiração e a mutação da consciência são, portanto, idênticas, na medida em que ambas são momentos de silêncio para os corpos fisiológico e intelectual. Pequena pausa. São momentos de vácuo, nos quais se tem uma sensação de vazio. Patanjali nos aconselha a transformar essa sensação de vacuidade em um conjunto dinâmico da atenção focada, em um só ponto, a atenção sem ponto de foco. Isso se tornará o segundo modo, Samadhi Parinama. A mente oscila como as ondas do mar e devemos nos esforçar para direcionar sua atenção para um pensamento ou objeto selecionado. Neste processo, frequentemente perdemos a percepção consciente devido à supressão ou distração. Tendo entendido esses intervalos silentes, temos que prolongá-los, assim como prolongamos a retenção da respiração, de modo a inexistir espaço para a geração ou contenção de pensamentos. O Senhor Krishna diz na Gita que o que é noite para outros seres é dia para um yogin desperto, e o que é noite para um yogin é dia para outros. Este sutta transmite a mesma ideia. Quando a geração dos pensamentos e sua contenção mantém desperto aquele que busca, para ele é dia, porém noite para aquele que vê. Quando aquele que vê está desperto nos prolongados espaços entre a aparição e a contenção dos pensamentos, é dia para ele e noite para aquele que busca. Para entender isso mais claramente, pense no corpo como um lago. A mente flutua sobre sua superfície, porém, aquele que vê está oculto em seu fundo. Isto, para aquele que vê, é a escuridão. As práticas de yoga fazem com que a mente afunde e aquele que vê flutue. Este é o dia para aquele que vê. Assim como uma pessoa se sente revigorada depois de um sono profundo, a consciência daquele que vê é revigorada na medida em que ele utiliza essa pausa prolongada para rejuvenescimento e recuperação. Uma pausa. Porém, no início, é difícil educar a consciência para conter cada pensamento emergente. É contra a corrente de pensamento, pratipaksha, e, consequentemente, cria intranquilidade, enquanto o movimento da contenção ao pensamento emergente está no fluxo da corrente paksha e causa tranquilidade. O primeiro método requer força de vontade e, deste modo, está impregnado de rajas. O segundo é ligeiramente sáttvico, porém impregnado de tamas. Para transformar a consciência em um estado sáttvico puro de silêncio dinâmico, precisamos aprender, por meio do esforço repetido, a prolongar os intervalos.
Se não se permitir a interferência de nenhuma impressão, a consciência permanecerá revigorada e repousará em sua própria morada. Isto é Ekagrata Parinama. Alguns comentaristas equiparam Nirodha Parinama a Asamprajñata Samadhi, ou Manolaya, sob o argumento de que implica na supressão da consciência do eu. Sustentam que deveria vir no final, e que a ordem dos sutras deveria, por isso, ser invertida, dando a sequência 3.12, 3.11 e finalmente 3.9. Assim, posicionam primeiro Ekagrata Parinama, relacionando-o com o foco no direcionado da mente em Dharana. Existe uma semelhança, já que o significado superficial de Ekagrata refere-se a focar em um objeto, porém seu significado mais profundo é sem um segundo. Lá está a alma, nada mais do que a alma. Quando reconhecemos esse significado profundo, então o motivo para a ordenação de Patanjali é claro. As considerações de Patanjali sobre Dharma Lakshana e Anashta Parinama esclarecem ainda mais esse ponto. A consciência tem 3 características dhármicas: devagar, ser contida e manter-se silente. O estado silente precisa ser transformado em um dinâmico, porém único estado de percepção consciente. Patanjali adverte que na contenção podem reemergir impressões antigas. O sadhaka precisa treinar para reagir instantaneamente a essas aparições e cortá-las na fonte. Cada ato de contenção restabelece um estado de repouso. Isso é Dharma Parinama. Quando se mantém um fluxo sereno de tranquilidade sem interrupção, então se iniciam Samadhi Parinama e Lakshana Parinama. Durante essa fase, o sadhaka pode ficar preso em um deserto espiritual. A essa altura, ele precisa preservar para atingir a unicidade com a alma e residir nesse estado, Avashta Parinama, eternamente. A meta final é alcançada por meio de Ekagrata Parinama. Profundo demais.